Uma boa noite a todos, boa noite para os que estão ao vivo, um olá para todos aqueles que vão ver a nossa transmissão depois, num dos nossos meios, né, de comunicação, ou lá no Facebook, ou no Instagram, ou no nosso canal do YouTube, Momentos de Reflexão com Paulo Cruz. Nós seguimos pedindo a vocês que quem ainda não se inscreveu no canal, que por favor se inscrevam lá no YouTube, né? Convidem outras pessoas também para fazer parte do nosso projeto. É sempre uma alegria muito grande poder contar com a presença de pessoas queridas e queridos de vocês, né? É uma maneira de nós irmos ampliando essa corrente de vibração positiva, essa corrente de reflexão. Então é sempre muito bom ter o carinho das pessoas que se vinculam, que se afinizam com a nossa proposta. É muito gratificante. Eu vou sempre agradecer demais a presença de vocês e a divulgação que vocês fazem aqui do nosso projeto. Vários queridos entrando aí, como sempre. Boa noite, Mariângela, Magali, Glorinha Cobra, tem aqui Carla Azevedo aqui também no Instagram. Enfim, então são Neto, meu primo Neto entrou lá, Zé Ricardo. Então são pessoas muito queridas que eu fico muito feliz de recepcioná-las aqui ao vivo. E claro, né, vocês que vão ver a transmissão depois também são muito bem-vindos. E como eu sempre falo, conto com a ajuda de vocês para divulgar o máximo possível o nosso projeto, essa iniciativa que tem o objetivo exatamente de levar alguma coisa de positivo, algo de bom para todos aqueles que ouvirem, né, as nossas reflexões aqui. Então vou dando boas-vindas a todos vocês que estão entrando. Aninha aqui no Instagram, minha querida Aninha Lavoura, Elazir, Patrícia Duarte, sejam muito, muito bem-vindos, bem-vindas. E vamos lá, gente, temos bastante coisa para falar hoje, mas como sempre fazemos, vamos fazer a nossa harmonização para entrarmos no clima do nosso projeto. Talvez possa ter alguém que tenha chegado aí em cima da hora, ligou rápido o celular, enfim, o computador, mas de qualquer forma, é sempre bom nós acalmarmos a nossa mente, nós podermos, através da respiração pausada, profunda, nós estabelecermos um processo de serenidade, de calma, de tranquilidade, de percepção do ambiente onde nós estamos, de um foco total para esse momento, uma atenção plena para onde nós estamos, para o que vai ser falado aqui. Então isso é fundamental. E a respiração ajuda bastante, então vamos fazer mais um movimento respiratório bem profundo e lento. E soltemos o ar, pode ser pela boca, pode ser pelo nariz. Muito bom. É muito bom termos esse momento só para nós, esse momento que nós nos dedicamos para passar momentos aqui de tranquilidade, reflexão, que às vezes é uma reflexão profunda, densa, mas nós entendemos que é um processo de despertar das nossas consciências, algo que nós não podemos mais abrir mão. Eu tenho falado isso aqui com vocês todas as segundas-feiras. Nós já nos encontramos num estado espiritual de consciência já aberta. Então a gente vai aumentando cada vez mais a percepção do mundo à nossa volta sob uma ótica muito especial. Essa é a nossa ideia aqui, uma maneira de nós tentarmos lidar com os reveses da nossa vida, com as dificuldades do nosso dia a dia, de uma forma muito mais
tranquila, fundamentada. Isso também é bastante importante. Então já chama a atenção de vocês, se alguém lembrou de fazer o exercício da semana passada, sobre o tema da semana passada, né? Como nós reagimos às críticas. Essa foi a nossa proposta na semana passada e eu espero imensamente que todos possamos ter passado por alguma situação em que de repente fomos criticados ou até mesmo criticamos e de alguma forma nos remetemos a tudo aquilo que foi falado aqui, né? É um tema que realmente palpitante, muita gente contribuiu com seus comentários, e eu gosto muito. Deixem seus comentários aí, especialmente o pessoal do Facebook, né? Porque fica lá na transmissão, o pessoal aqui também do Instagram coloca aqui, nem sempre dá para eu ler, mas esses comentários de vocês são fundamentais, né? Muitas coisas interessantes que vocês colocam aí, alguns questionamentos, e dentro do possível a gente tenta não responder, mas argumentar, concordar, discordar. Então isso é bastante interessante, eu fico muito feliz quando vocês fazem essa troca, né? Isso é muito importante, isso ajuda bastante nós crescermos, né? Até porque eu sei que tem muita gente que lê os comentários que são colocados, né? Então isso só faz com que a proposta cresça e se desenvolva cada vez mais. Então vamos lá. Então espero que todos tenham feito um bom exercício e, como eu sempre falo, são exercícios para serem realizados para sempre. Os temas são semanais, mas na verdade as reflexões servem para nós colocarmos em prática em todos os dias da nossa vida. Então hoje, o tema de hoje tem até alguma relação com o tema da semana passada. Como bem falou a Zezé, minha amiga lá de Valença, sem dúvida, aumentando a autoestima. Então é algo que muito se ouve falar, da questão da autoestima, e eu aproveitei e fui num dos muitos dicionários que a gente tem à disposição. Eu achei uma das definições, eu trouxe aqui para vocês. Eu achei são todas bem parecidas, né? Mas eu copiei essa aqui. Autoestima é qualidade de quem se valoriza, se contenta com seu modo de ser, demonstrando consequentemente confiança em seus atos. Isso para nós é talvez muito claro, para a grande maioria de nós, né? Qualidade de quem se valoriza, né? E se contenta com seu modo de ser e que demonstra, por consequência, confiança nos seus atos. Então esse seria o melhor dos mundos, não é verdade? Quando a nossa autoestima ela está alta, nós temos essa postura que está dentro dessa definição proposta aqui por mim, tá? Agora a gente sabe que a nossa autoestima ela vem sendo desenvolvida desde a infância, né? Ela está diretamente relacionada à atitude que os nossos pais, principalmente, que foram aqueles que nos criaram, né, nos educaram desde a mais tenra idade, pelo menos a maioria das pessoas, a atitude deles para conosco, sem dúvida nenhuma, foi fundamental para que hoje talvez nós tenhamos uma postura de segurança, uma postura de equilíbrio, né, e de posicionamento perante a vida de forma bastante positiva. Então, aquela criança que cresceu sendo elogiada, né, que cresceu recebendo todo o carinho, toda a atenção, né, que de alguma forma se sentiu acolhida durante o seu período de infância e começo da adolescência, existe uma grande possibilidade que essa criança vá se transformar num adulto que tenha bastante confiança em si, que tenha uma segurança diante dos apelos da vida cotidiana, né? Mas a gente sabe, e a gente lembra, né? A gente lembra que a autoestima, como ela está relacionada ao nosso grau de satisfação do que nós somos, do que nós fazemos, né? Então
vezes que nós vamos ser abatidos, abalados por experiências, por episódios que acontecem na nossa vida, que podem muitas vezes fazer com que essa autoestima ela dê uma baixada. Então, e aí são vários exemplos, né, que podem fazer com que aconteça isso, né? Então, é muito comum, por exemplo, como eu falei na semana passada, às vezes diante de uma crítica ou diante de um insucesso, algum projeto que a gente resolve fazer e que acaba fazendo mal feito, ou que tem um resultado oposto àquilo que a gente, para o qual a gente pensou. Então, muitas vezes a gente acaba incorrendo naquele erro de não reconhecer o nosso valor, né? Então, outras vezes também pode ter, aí eu falo que, de novo, que pode ter uma relação até com algo do passado, da nossa criação, na nossa infância. Pode ser que nós não consigamos nos valorizar da maneira que seja ideal, né? Então, como eu falei até na última live, essa questão de muitas vezes nós sermos muito passíveis diante daquelas críticas que chegam para nós, né? Então, se nós temos uma tendência à autoestima baixa, nós vamos receber aquela crítica e não vamos levar em consideração nada além de pura e simplesmente aceitar aquela crítica como ela é e incorporar aquele suposto defeito ou a maneira equivocada de ser. Então, isso é um grande problema, né? Então, como nós temos no nosso dia a dia, a todo instante, nós estamos nos defrontando com situações adversas, né? Nós sabemos que a nossa vida ela não é fácil, nós temos sempre situações que vão nos colocar em situações desagradáveis, né? E muitas delas, se nós não tomarmos o devido cuidado, nós vamos entender que aquilo que está acontecendo é única e exclusivamente responsabilidade nossa. Nós que fomos os responsáveis por aquilo que deu errado. Então isso pode gerar em nós uma baixa da nossa autoestima, né? Então, como eu falei, independente dessas situações que acontecem, é fundamental, né, que nós, por exemplo, valorizemos aquilo que nós já somos. Tem muita coisa boa que nós já fazemos, né? Mas o que acontece? Muitas vezes a gente concentra muito a nossa atenção naquilo que de repente uma limitação nossa, ou então até alguma coisa mesmo que a gente não consegue fazer da maneira que a gente entende que seja ideal. Então, é da natureza humana concentrarmos-nos nesses aspectos negativos. Não, aí que está o grande problema, está exatamente aí. Nós precisamos valorizar, eu repito, aquilo que nós já fazemos de bom. Todos nós temos muitas virtudes. Temos muitos defeitos, é verdade, mas temos muitas virtudes. E são virtudes que às vezes nós não percebemos. Por quê? Não temos o costume de através do processo de percepção das nossas atitudes, das nossas reações, a gente não percebe que a gente já faz muita coisa boa, né? E que muitas vezes a gente só vai atentar para isso quando alguém fala. Vocês já pararam para pensar nisso? Às vezes uma pessoa chega e faz um elogio, faz uma coisa, poxa, você isso, você aquilo, você fez isso, você fez aquilo, né? E muitas vezes nós estamos tão envolvidos naquela autoestima baixa, naquela sensação de que, poxa, eu não sou isso tudo, que a gente acaba não prestando atenção naquilo. E é preciso que alguém de fora sinalize a gente, poxa, é verdade, eu já consigo fazer isso, eu já sou assim. Então isso é muito importante para nós, valorizarmos o que nós já somos, né? Agora, é claro que existe aquele conceito da autoestima inflada, né? Meu amigo Marcelo Nunes me chamou a atenção no comentário que ele fez na divulgação da live, ele chamou essa atenção, e é verdade, né?
A autoestima inflada é aquela que é exacerbada, é aquela que é exagerada, né? Então o indivíduo que tem a autoestima inflada, ele se acha o melhor de todos, ele não aceita opinião de ninguém, ele desvaloriza o trabalho dos outros, né? Ou seja, ele é o bambambam, bam, bam, né? Então se coloca acima dos outros como, enfim, um semideus, né? Então é um lado exagerado dessa autoestima, que ela é fundamental que nós tenhamos. Mas quando é de forma exagerada, inflada, como é o termo que eu encontrei nas minhas pesquisas aqui, isso realmente traz problemas, porque ninguém consegue conviver com uma pessoa que tem esse tipo de postura, né? Até porque essas pessoas, elas se posicionam, como falei, como, enfim, acima do bem e do mal. São pessoas que se colocam num pedestal, e aquelas que estão abaixo não tem, nada servem para ela, na verdade, né? Então até vejo isso muito no futebol, né, que é um pouco da minha praia, né? Quantas vezes a gente vê futebol, um esporte coletivo, né? Quantas vezes nós vemos atletas de uma equipe que tem uma postura de autoestima inflada, né? Ou seja, é que eu sou isso, eu sou aquilo. Ele esquece, por exemplo, um time de 11 no futebol, tem outros 10 jogando dentro do campo, né? Então, claro, tem atletas que são realmente muito bons, mas acontece que nada ele seria se não fosse a ajuda conjunta dos demais companheiros de equipe, né? Então a gente vê isso muito no futebol enfim, posturas assim que são realmente às vezes lamentáveis, né? Agora, como eu estava falando, quando o indivíduo, né, concentra a sua atenção apenas naquilo que é a sua limitação, a sua aquelas situações que estão desagradando a pessoa, deixando a pessoa triste. Às vezes as pessoas, poxa, eu não estou feliz no meu trabalho, ou então o que eu estou fazendo no meu trabalho não está dando resultado, né? Então, quando há uma concentração muito demasiada nessas questões, nós precisamos ter muito cuidado, porque há uma tendência natural que aquele clima, aquela energia vá tomando conta de nós de tal forma que nós acabamos desenvolvendo processos graves que podem desenvolver até em processos de depressão e até mesmo em casos extremos de suicídio, porque a pessoa acha que, poxa, eu não sirvo, minha vida não serve para nada, então a pessoa começa a desenvolver um processo de desgosto pela vida e acaba tomando atitudes assim bastante complicadas, né? Então eu li um site aqui de psicologia interessante, né? E a autora deu algumas dicas, né, que eu achei interessantes para a gente combater, né? A gente, enfim, buscar estarmos com a nossa autoestima dentro de um padrão que seja aceitável, razoável para todos nós. Então a primeira dica que ela deu é aquilo que eu sempre faço, a questão do autoconhecimento. Isso é fundamental, até porque se eu faço alguma coisa e o resultado daquilo não foi bom, eu vou ficar triste, claro, porque não era aquilo que eu queria. Porém, eu preciso fazer uma análise profunda poxa, o que eu fiz ou deixei de fazer para que acontecesse esse resultado. E não me abater. Não, tudo bem, vou tentar fazer diferente. Eu vou tentar buscar alguma alternativa, buscar ajuda de alguém ou de uma outra situação que seja, para que aquilo possa efetivamente dar certo numa próxima tentativa, né? Ao invés de eu me abater, achar logo que, como ela fala aqui, evitar afirmações negativas. Isso é péssimo, evitar esse tipo de afirmações que às vezes a gente vê pessoas fazendo, né? Eu não sirvo para nada, né? Até às vezes numa atitude até vitimista, mas eu só faço tudo errado, tudo que eu faço é errado, olha, eu tenho certeza que não vai dar certo. Ou seja, esses tipos de afirmações, elas são péssimas e não ajudam em nada, né? E uma outra coisa que eu achei interessante, distância de pessoas que nos colocam para baixo, né? Eu fiz uma live há pouco tempo sobre pessoas tóxicas, né? Aquelas pessoas que estão
próximas de nós e que realmente elas promovem grandes malefícios na nossa vida, né? Então, cada um de nós, dentro das possibilidades, se nós temos pessoas desse tipo, né, que nunca nos valorizam, que estão sempre colocando a gente para baixo, a gente deve, cada um dentro das suas características, das suas possibilidades, do nível de proximidade dessas pessoas, estabelecer uma estratégia para não deixar que esses tipos de opiniões, né, elas incidam sobre nós e acabem nos abalando, né? Então, eu sei que não é fácil, mas são exercícios diários que a gente tem que fazer na busca da nossa serenidade e do nosso equilíbrio. Isso daí é difícil, não é fácil, eu sempre falo isso. Todas essas reflexões aqui, elas são muito difíceis, né, de serem aplicadas, mas nós precisamos pensar nisso, porque o que não dá é nós estarmos sujeitos a ficarmos desequilibrados, abalados em função desses tipos de episódios que acontecem na nossa vida. Eu escolhi uma mensagem aqui do Minuto de Sabedoria, a número 260. Não tem diretamente relação com a nossa questão aqui da autoestima, mas eu achei interessante. Olha só, vou ler aqui para vocês. O Pastorino fala o seguinte: se alguém nos mostrasse uma semente escura e feia, dizendo que dentro dela havia bela e perfumada flor, nós acreditaríamos, porque sabemos que da semente nasce a planta que produz a flor. Pois bem, acreditemos também que dentro de nós, por mais imperfeitos que sejamos, nascerá purificada e bela a nossa alma imortal que alcançará a felicidade. Tenhamos fé em nós mesmos e busquemos nos aperfeiçoar. Então, achei interessante essa mensagem, porque eu sinalizei um trecho do texto que ele fala o seguinte: acreditemos que dentro de nós, por mais imperfeitos que sejamos, nascerá purificada e bela a nossa alma imortal que alcançará a felicidade. Então, tem alguns momentos em que nós estamos com a nossa autoestima baixa, é fundamental que nós nos lembremos disso. Nós temos dentro de nós uma centelha divina que nos impele ao progresso, né? Se por acaso nós nos entendemos equivocados, errados, desanimados, nós precisamos nos lembrar que nós temos esse mecanismo interno em nós que nos impulsiona para o progresso, né? Então, quando nós temos essa certeza, nós teremos uma condição, maior ou menor, dependendo de cada pessoa, de podermos começar a perceber, a agir diante daquele resultado inadequado ou que não era o esperado, de uma maneira mais tranquila, mais serena e confiante. Porque, como a gente sabe, que essa busca pelo nosso aperfeiçoamento, ela é constante. A vida é um contínuo, né? Então nós precisamos entender isso, nós precisamos viver isso. Viver no sentido de, não, o que me espera é a perfeição. Sim, o que me espera é a perfeição. Então eu não posso me lamentar pelo fato de ter alguma coisa nesse momento que está me fazendo me sentir desanimado, desvalorizado. Não, né? Então, são N situações, eu estudei hoje a tarde toda sobre isso. Então são N situações que podem fazer com que a nossa autoestima vá lá para baixo, né? Mas nós precisamos sim valorizar, termos autoconfiança em nós, valorizarmos o que nós somos. Porque às vezes nós estabelecemos alguns parâmetros que nós queremos atingir que não tem como atingir. E muitas vezes esses parâmetros eles são impostos por nós, por pessoas fora do nosso convívio, por uma imposição muitas vezes da própria sociedade, e que nós entendemos que, poxa, a sociedade ela exige que eu seja assim, exige que eu faça isso. Não. Então nós vamos sofrer por algo que de repente nós nem queremos na verdade realizar. Então, é algo realmente, não é tão simples, a gente sabe disso,
Mas é muito importante que nós estejamos felizes conosco mesmos. E uma coisa básica para nós nos sentirmos felizes, poxa, eu estou vivo, eu estou com saúde, eu consigo ver, eu consigo escutar, eu consigo andar, eu consigo sair da cama, eu estou vivo. Nós temos uma média de 2.000 pessoas morrendo por dia aqui no nosso país. Então nós precisamos valorizar o tudo que nós temos, porque a partir do momento que a gente parte para essa postura, nós vamos nos sentir fortalecidos para lutar contra essa autoestima baixa. Por quê? Nós vamos nos sentir privilegiados diante da vida. Então, se alguma coisa deu errado, se algo não está sendo alcançado por mim, que eu entendo que aquilo é para ser alcançado, vou pensar sobre aquilo detidamente, conscientemente, para ver primeiro se realmente aquilo é o que eu quero. E claro, eu não posso deixar de abrir mão de falar da importância da prática da atividade física. A atividade física, ela traz grandes benefícios para os momentos de baixa autoestima. Agora, claro, se aquela pessoa quer fazer atividade física para virar uma Miss Universo ou para virar um Mr. Músculo, sei lá, aí vai gerar um processo de baixa autoestima, porque não vai alcançar, muitas vezes o corpo dela não consegue, né, atingir aquele estágio. Então a vida, ela pode ser sempre descomplicada. Isso é algo que a gente tem que se lembrar sempre. A vida, muitas vezes, nós somos os grandes complicadores da nossa vida. Então quando a gente para pensar nesse aspecto, a gente vai ver que muita coisa que hoje nos abala, que hoje está jogando o nosso astral lá para baixo, pode muito bem ser jogada para o lado, jogada para escanteio, porque aquilo ali não faz a menor falta para mim. Eu posso muito bem passar a ter uma outra postura diante de tudo aquilo que está acontecendo. Eu sei que não é fácil, repito isso sempre, mas nós estamos aqui para isso. E eu sempre repito para vocês, eu estou nesse barco, né? O que eu gosto é porque eu sou o primeiro a ser levado à reflexão, porque eu que elaboro o nosso papo aqui. Então eu curto muito isso, porque a vida é bela exatamente por isso, por nos dar várias oportunidades de nós abrirmos o nosso campo de visão e buscarmos a felicidade, porque é isso que realmente nós precisamos fazer dentro dos parâmetros do bom senso e da abertura de consciência, que é fundamental para todos nós. Certo, gente? Então agora vamos fazer a nossa mentalização, vamos nos sentir abraçados, fechem os olhos, vamos nos sentir abraçados por essa corrente vibratória positiva, esses amigos espirituais maravilhosos que com certeza estão aí onde vocês se encontram, estão aqui comigo, sinto a presença deles sempre aqui durante o nosso trabalho e agradecendo a eles por essa vibração, por essa força, por essa alegria com que eles se aproximam de nós, cada vez que eles percebem em nós a vontade de querermos ser melhores, de querermos realmente fazer todo o bem possível para nós e para o mundo à nossa volta. Eles gostam muito de perceber esse nosso esforço. Eles entendem que muitas vezes nós temos as nossas dificuldades, eles entendem perfeitamente, mas eles jamais vão nos deixar desamparados. Então sintam-se abraçados por esses irmãos que estão presentes aí, que são parte desse projeto. Eles os visitam, pode estar ao vivo, pode estar depois vendo a transmissão nos canais. Eles vão estar sempre presentes, porque nós que os atraímos com a nossa vontade de querermos ser seres humanos melhores para nós, para as pessoas ao nosso redor, para todo esse planeta que é tão necessitado. Agradecemos a esses amigos enviados por Deus para acalmar os nossos corações, para direcionar o nosso pensamento no caminho da paz e do equilíbrio. Se alguém se lembrou da água,
Meus queridos, muito obrigado mais uma vez. Vamos fazer esse exercício essa semana? Vamos lá, vamos levantar o nosso astral, vamos valorizar a quantidade imensa de bênçãos que nós temos. Vamos valorizar a quantidade imensa de virtudes que nós já temos. Se a gente olhar para o lado, quanta coisa hedionda acontecendo à nossa volta que nos chocam, isso já não é uma coisa boa? Então nós temos muita coisa boa que nós já fazemos e ainda vamos fazer. Então vamos valorizar isso. Dessa maneira a gente levanta, a gente aumenta a nossa autoestima e seguimos em frente. Porque tem muita coisa boa para acontecer com todos nós. Tá bom, gente? Uma ótima semana para vocês. Um beijo no coração. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E até a semana que vem, se Deus quiser.